Programa Simples Assim. Apoio Unimed. Cuidar de você. Este é o plano. Arte e Companhia. Cursos e artigos para artesanato. Escola Infantil Gente Miúda. Educando com carinho. Bahia Malhas, a loja da família. Você conhece, você confia. A evolução da medicina e as suas muitas aplicações. Esta agora é a pauta do Simples Assim, e a gente vai falar sobre radiologia intervencionista. E para falar sobre este assunto, claro, buscamos um especialista. O Dr. Vinícius Fornazari recebe o Simples Assim. Ele é radiologista intervencionista, é preceptor da Unifesp em São Paulo, e a gente agora vai entender um pouquinho dessa questão que a tecnologia ajuda a salvar vidas. Dr. Vinícius, muito obrigada por receber o Simples Assim. Vamos começar falando, afinal, o que é a radiologia intervencionista. Gislaine, primeiramente eu agradeço a oportunidade de hoje eu retornar à minha cidade natal, falar para você, falar para o seu público sobre a minha profissão, a minha especialidade. É a profissão a qual eu sou apaixonado. A radiologia intervencionista, nada como a gente começar do começo, né? A radiologia intervencionista é um termo ainda de pouca familiaridade de toda a população e até mesmo de alguns profissionais da área médica, por ser uma especialidade que teve seu início na década de 1950, chegou no Brasil na década de 1980. Hora que alguém me pergunta e eu tento explicar o que é a radiologia intervencionista, o pessoal fala, tá bom, essa é a radiologista. Não. Mas eu faço procedimentos minimamente invasivos por dentro das artérias, das veias. Então, tá bom, você é cirurgião vascular. Não. Vamos lá. Então, a radiologia intervencionista, ela é uma subespecialidade médica, devidamente credenciada pelo Conselho Federal de Medicina, e ela é gerida pela Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista e Cirurgia Endovascular, que é a SOBRICE. Inclusive, é uma coisa muito importante quando um paciente for procurar um especialista, verificar se esse especialista ele é devidamente credenciado e titular da especialidade. Pois bem, a radiologia intervencionista se baseia em procedimentos minimamente invasivos, guiados por imagem radiológica, ou seja, nós utilizamos ultrassom, nós utilizamos tomografia, nós utilizamos ressonância e hemodinâmica. Utilizar aparelhos de imagem para guiar procedimentos cirúrgicos, ele torna os procedimentos mais precisos, eles podem ser realizados dessa forma de maneira minimamente invasiva. Ou seja, com uma cirurgia pequena, para gente que não entende muito, mas cortes pequenininhos que quase não provocam nenhum tipo de estrago. Na verdade, nós nem utilizamos cortes. Assim, o bisturi, a lâmina de bisturi é um dispositivo dispensável na nossa prática diária. Sendo minimamente invasivo e mais preciso, nós conseguimos um menor risco em relação às cirurgias convencionais, menor taxa de infecção, menor taxa de internação hospitalar e hoje, na vida contemporânea que todos nós levamos, um rápido retorno às atividades laborais, sejam elas profissionais ou pessoais. Tá. E em que situações se aplica esse tipo de procedimento? A gente passou por uma evolução e hoje a gente pode falar que o futuro nós estamos vivenciando ele, né, nesse determinado momento. Há algum tempo atrás, por esses procedimentos serem minimamente invasivos, quando o paciente não tinha mais condições cirúrgicas, nós realizávamos. A gente podia realizar a gente abordava esses pacientes. Atualmente, como as técnicas evoluíram, os dispositivos e as tecnologias também aprimoraram, a radiologia intervencionista, em muitas patologias, ela está sendo considerada como a primeira linha de tratamento. Dentre todas as especialidades, hoje a gente auxilia, diagnostica e trata dentro dos sistemas vascular, dentro do sistema do trato digestivo, dentro do sistema geniturinário e hepático. Algumas questões, especialidades inclusive de alta complexidade, como transplantes.
onde às vezes uma hipertrofia de uma sutura que é feita numa artéria, numa veia, no caso de um fígado, numa via biliar, a gente, ao invés de retransplantar o paciente, a gente consegue, por técnicas minimamente invasivas, acessar esse órgão e desobstruir o que estava obstruído, ou fechar o que está vazando, mais ou menos assim. E dá para fazer aí, nesse caso, o especialista da área, vamos imaginar, ginecológica, por exemplo, ele diagnostica e aí a radiologia, essa radiologia intervencionista, ela entra nesse tratamento. É mais ou menos assim? Mais ou menos, mas como nós somos médicos também, e a nossa especialidade ela tem como base o apoio diagnóstico, muitas das coisas nós mesmos diagnosticamos, além de poder tratar e, de certa forma, auxiliar o colega ou o paciente. Então, hoje a gente pode diagnosticar e complementar com o tratamento, auxiliando de uma melhor forma. A gente vê aqui um arsenal, né? Vamos dizer assim, que são fios muito finos. O que são esses objetos, Dr. Vinícius? Esses foram alguns exemplos que eu trouxe para vocês, porque são objetos que os termos já são familiares para toda a população. Sim. Porém, cada um tenta explicar a receita do bolo de chocolate de uma forma. É sempre o bolo de chocolate, mas cada um fala de uma certa forma, que nem muitas pessoas ouvem falar, o que é o stent? É um guarda-chuvinha. Não, não é um guarda-chuvinha. Então é mais fácil explicar dessa maneira. O stent é exatamente isso. Como se fosse uma molinha, né? Isso, como se fosse Qual é a uma função molinha. do stent, Dr. Vinícius? Hoje, a função do stent, a hora que existe algum vaso, seja ele artéria ou veia, a gente consegue, obstruído, a gente consegue desobstruir. E como vocês veem, ele mantém o lumen dele, tá? Então, o que estava aberto, a gente consegue dar torná-lo pérvio. Tá, e aí esse outro modelinho ali, ó, é um stent Esse também? outro é a famosa endoprótese, que é colocada nos aneurismas de aorta, que é colocada em aneurismas de outras regiões dos órgãos. Tá. Então, assim, nada mais é do que um stent com revestimento. Que cada uma tem uma aplicação distinta. Cada uma tem uma aplicação. Uma seria só para desobstruir e outra seria para evitar vazamento. Tá. E o que tem nessa seringa? Esse outro exemplo são as microesferas. Então, numa situação assim, a gente até brinca que a gente faz um trabalho semelhante ao de encanador. Tá. O que está fechado a gente abre, o que está aberto a gente fecha. Então, o que está fechado nós colocamos estantes. Algumas das coisas que estão abertas, tipo tumores, que a gente precisa cortar o suprimento de nutrição deles, a gente pode obstruir com essas esferas, que elas são baseadas principalmente em polivinil álcool, com cada marca tem o seu revestimento. E aí é feito isso, injetado isso? E é injetado isso por via principalmente intraarterial. Uma outra possibilidade, quando nós temos um aneurisma restrito e sacular, é a utilização dessas molas. Então, essa é a famosa mola que é colocada principalmente em aneurismas cerebrais. Então, óbvio que isso existe, as indicações de hoje fazer uma cirurgia aberta e as outras indicações de fazer a chamada cirurgia fechada, que é a radiologia intervencionista. Quando bem indicada, essa é a mola que trata o aneurisma. E isso chega até o local em que tem que chegar, seja a mola ou qualquer um destes outros itens, como é que vocês fazem chegar sem que seja aberto, Dr. Vinícius? Isso, sem que seja aberto, assim, ele vem por dispositivos totalmente maleáveis e que tem uma manobrabilidade que aí vai a pecinha que está por trás do dispositivo, que é o treinamento médico. Por isso que todo profissional que se mete a fazer isso, ele tem que passar pelo devido credenciamento e o treinamento da sobrice. Feito isso, a gente acessa as principais vias de acesso às artérias, as artérias ou veias, e a gente consegue navegar pelo corpo inteiro. Então, hoje, se eu funcionar uma artéria no pé de uma pessoa, eu consigo chegar até na cabeça. Se eu funcionar hoje uma carótida, eu consigo chegar até o inverso, até na ponta do pé também de uma pessoa. A carótida fica aqui nessa região do pescoço? A carótida fica no pescoço.
Hoje, assim, as principais vias de acesso que a gente usa, seja artéria ou seja veia, elas são pela via femoral, que é na virilha, tá? Então, muita gente visualiza e lembra, a hora que fala, vou fazer o cateterismo, associa já essa punção na virilha. Hoje, para tornar o procedimento menos mórbido e com um retorno mais rápido, um tempo de internação mais curto, a gente está cada vez mais usando as punções na artéria radial, que é logo do lado do punho, ou na braquial, que é no meio do braço. E aí é um procedimento rápido, como o doutor disse, que a pessoa consegue se recuperar mais rapidamente também. O sucesso da cirurgia é maior. Por ser menos agressivo, o corpo tem uma menor taxa inflamatória. Tendo menor taxa inflamatória, ele tem menos chance de desenvolver uma infecção. Ou seja, o procedimento vai ter um retorno mais rápido às atividades laborais da pessoa. Esse é um tipo de procedimento acessível a todo mundo, doutor Vinícius? É e não é. Assim, como a especialidade é nova, o SUS ainda não está tão adaptado a essa área de atuação e ele não contempla os códigos, é uma questão puramente burocrática. Sim. Ele não contempla todos os códigos a tudo que a gente tem de arsenal terapêutico hoje. Talvez ele não acompanhou com a mesma rapidez a evolução da tecnologia, né, e da especialidade. Porém, tudo que é feito, no Brasil, ele tem que ser referenciado e credenciado pela Agência Nacional de Saúde. Então, uma proposta de tratamento, ela tem que passar pela Agência Nacional de Saúde e são criadas diretrizes. Tá? Criadas essas diretrizes, os convênios, eles têm convênios ou seguradoras, eles têm que dar essa cobertura de forma obrigatória, ou seja, o procedimento entrou na ANS, foi aceito no rol de procedimentos brasileiro, todo convênio é obrigado a cobrir. Na sua opinião, como profissional que trabalha nessa área e que pesquisa e que inclusive dá aulas em faculdades no exterior, a tecnologia é a grande sacada ou é a grande arma contra as doenças ou para o tratamento das doenças? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. E a tecnologia está sendo aplicada não no nosso dia a dia, e inclusive melhorando as taxas de sucesso das nossas atividades, na medicina ocorre da mesma forma. No Brasil chega com uma certa, um pouco mais devagar do que fora do país, mas com certeza hoje a gente utilizar a tecnologia para tratar um tumor. Vou te dar um exemplo. Hoje, em alguns casos, ao invés de realizar uma terapia, uma quimioterapia sistêmica no paciente, que são aqueles casos clássicos onde cai cabelo, que o paciente fica todo debilitado, a gente consegue, por esses dispositivos, cateterizar, achar qual a artéria que está nutrindo esse tumor e injetar uma pequena dose de quimioterápico somente nesse tumor. Ou seja, ela é aplicada principalmente no tumor e no resto do corpo não. Então, isso é tecnologia, e é uma tecnologia que ela está já no rol de tratamento obrigatório para alguns pacientes. Então, com certeza, esse é um exemplo que eu acho que responde a sua pergunta. Muitíssimo obrigada, Dr. Vinícius. Muito obrigado. Programa Simples Assim. Apoio Unimed. Cuidar de você. Este é o plano. Arte e Companhia. Cursos e artigos para artesanato. Escola Infantil Gente Miúda, educando com carinho. Etc e tal, a loja que veste sua família com bom gosto.